Olá, olá, ou oi, eu não sei que interjeição é que vou usar. Essa é a minha maior dúvida aqui. Mas hoje vamos explorar um formato diferente no podcast. Basicamente neste formato nós vamos ter um tema sempre e os alunos podem discutir o tema, podem falar sobre isso. Nós não somos especialistas no tema, vai ser só uma conversa sobre isso. Como já sabem, vocês podem participar no podcast sempre que quiserem. E a ideia era que os alunos neste formato participassem e aderissem ainda mais. Porque vocês, pronto, basicamente podem sugerir o vosso próprio tema sobre o qual querem falar, e para isso podem contactar-nos no Instagram da associação em @ae.gfa, acho que é. E podem sugerir lá o tema, com bom senso, é claro. E pronto, e também se tiverem alguma posição particular em relação a esse tema, podem nos dizer para prepararmos já as coisas melhor. Ou se não tiverem um tema em mente, nós podemos lançá-lo se quiserem. E se tiverem algo específico que queiram referir, alguma particularidade, se por exemplo não quiserem que o tema que vocês sugeriram esteja associado ao vosso nome, se quiserem permanecer em anonimato, nós podemos tratar disso, podemos tratar do que for preciso. E pronto, acho que neste episódio piloto deste novo formato, nós vamos problematizar uma coisa que eu acho que é mais relevante para alunos de secundário, por isso é que aqui hoje nós só estamos alunos de secundário, e hoje não estamos só 2, como estamos no formato de entrevista, estamos 4. Estou eu, está o Martim, podes dizer olá ou outra interjeição qualquer. Olá. E está aqui o Daniel também. Olá. E o Vasco Verdeal. Olá. Pronto, como eu estava a dizer, neste episódio o tema que nós vamos discutir é sobre um dilema que pelo menos já ouvimos ou com o qual já nos debatemos, que é se devemos seguir o que nós queremos, o que nós gostávamos de seguir, ou se devemos jogar pelo seguro e ir para um curso que nos garanta trabalho. E então, se calhar para começar, enquanto não houver mais voluntários, vamos ter só pessoas da associação ou pessoas que nós convidemos pessoalmente aqui. Mas ok, agora sem mais demoras, acho que para desbloquear a conversa queria-vos perguntar se algum de vocês tem algum tema tem alguma opinião mais extrema em relação a isto. Se acham que deviam seguir o que, tipo, se só devia jogar pelo seguro ou só seguir o que se gosta ou assim. Eu acho que sou capaz de dizer que acho que é só avaliar a situação. Imagina, por exemplo, jogar pelo seguro acho que não deve ser a primeira opção de ninguém, mas se ao tentar fazer o que se está a fazer não resultar nem à primeira ou à segunda ou à terceira, ou se acabar por se realizar que não é o melhor para essa pessoa, acho que se calhar jogar pela segunda opção, sendo seguro ou não, acho que era o melhor a fazer. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu pessoalmente tenho parte da minha opinião é igual ao do Daniel, só que como primeira opção eu faria algo que gosto, porque mesmo que a segunda opção resulte, que é fazer algo que como é que era? Tipo, jogar pelo seguro. Jogar pelo seguro, mesmo que eu jogasse pelo seguro, poderia acabar por estar a fazer uma coisa que não gosto, e não é essa a minha intenção. É sempre fazer algo que gosto. Claro que algo que eu gosto pode não ser sempre tão viável quanto possa parecer, mas o foco principal é procurar algo que eu gosto e que também seja seguro. É parte da minha opinião. Tipo, pronto, mesmo que tenhamos todos a mesma opinião em relação a isto, não deixa de ser um tema controverso, porque é difícil, mesmo tomando uma decisão, depois de a concretizar, digamos assim. Eu pessoalmente acho que aquela concepção tão romântica e há o Walt Disney de que basicamente se acreditarmos no que quisermos conseguimos fazer tudo, eu acho que isso é mentira. As pessoas dizem que todas as pessoas são especiais, eu acho exatamente o contrário, que ninguém é especial. Eu acho que, exatamente. Eu acho que, imaginem, há pessoas que podem ter aptidões para alguma coisa, para uma atividade em particular, se calhar no ponto de partida. Ou seja, imaginem que eu vou jogar bowling e nunca joguei bowling na vida. Alguém se calhar pode dizer, epá, tu jogas bem para alguém que nunca jogou. E isso é uma coisa. Mas se eu nunca mais tocar numa bola de bowling, eu não vou deixar de ser medíocre. Sim, tu agora tocaste num aspecto importante, que é tu podes ir para uma coisa segura que até não conheças e depois podes vir a gostar.
pode ser uma das vantagens de ir para algo seguro, é descobrir coisas novas e talvez encontrar novos gostos. Yeah, e eu acho que muitas das vezes, isto estou a falar mais relativamente a quando acabas o secundário e vais para um curso e tens a opção segura e tens outra opção que pode ser mais, por exemplo, a tua paixão, mas às vezes acho que é visto erradamente. Jogar pelo seguro não é bem tipo a jogada mais fácil ou desistir da tua paixão, porque tu podes muitas vezes conciliar, tipo, ter uma base, conseguir ter um ordenado mais fixo, uma coisa mais segura e continuar a trabalhar na mesma nos teus projetos ao lado, continuar a desenvolver e assim continuar a ser seguro e continuas a trabalhar no que podes gostar. Uma espécie de um hobby, como se fosse um part-time. Yeah. Nem como Part-time part-time, pessoal. mas investir Part-time nisso na pessoal. mesma, no que tu queres, mas com outra base, também para teres recursos, para teres espaço para trabalhar, não sei o quê. Tipo, há quem diga também que se trabalharmos, vamos ter sucesso, garantidamente. Eu não acho isso, mas acho que há uma relação de proporção em relação a isso. Eu acho que é possível atrair sucesso, não é possível ir de encontro ao sucesso e pegar nele. Não é algo palpável. Nós atraímos e aumentamos as nossas probabilidades de trabalharmos para uma coisa. Mas aquilo que eu disse de ninguém é especial. Vou voltar a tocar nisso. É assim, eu continuo a achar que o trabalho e termos as coisas que queremos muito bem definidas é o mais importante. Porque há muita gente que está numa zona cinzenta, ou seja, que também nem tem algo que gostem, não sabem. É o meu caso. É o caso de imensa gente. E eu acho que era também o meu caso, embora agora eu já tenha. Já esteja mais ou menos decidido, porque nós nunca estamos decididos completamente em relação a uma coisa, nós não sabemos nada, nós somos pessoas. E pronto, basicamente, o que é que eu estava a dizer? Já me esqueci, tive uma branca. De cada pessoa ser especial. Cada pessoa não Não sei ser se especial. exato. Cada pessoa não ser especial. Pronto. Basicamente, tipo, vocês podem dizer que gostavam de ser o Ronaldo e que o Ronaldo é especial. Mas o Ronaldo, sei lá, ele não saiu do útero da mãe a fazer um chapéu ao Buffon. Claro, para ele é normal. Quando uma pessoa Ele fala nisso é saiu- mais as ele- experiências que ele tem. Ele saiu cheio de sangue, a berrar e com uma película assim, com uma goma nojenta. Por- Pronto, a razão do sucesso dele, ele podia ter mais aptidão inicial, como eu dei naquele exemplo do bowling, ele se calhar jogava melhor do que alguém que nunca tinha jogado, mas ele trabalhava todos os dias e ele jogava futebol todos os dias e foi isso que atraiu o sucesso dele, realmente. Claro, há que dedicar tempo ao que tem que se Lá fazer. está, mas eu aí se calhar encontrou uma paixão. Agora, eu, por exemplo, relativamente àquilo que o Vasco dizia há bocado, tu agora estás a fazer 12º, por exemplo, para o ano, o que é que tencionas mesmo fazer? Não tens mesmo a mínima noção daquilo que tencionas fazer? Ou seguir, neste caso? Pá, não é não fazer a mínima ideia, eu tenho mais ou menos uma ideia. A cena é que eu, imagina, não é não gostar de nada, há coisas que me cativam, mas acho difíceis de alcançar. Talvez deveria abrir mais um bocado a essas experiências e se calhar simplesmente abrir-me e tentar encontrar algo que gosto, que talvez não conheça. Imagina, estavas a falar da aptidão no vôlei. Imagina, tu podes nunca fazer uma coisa e tu não sabes que tens essa aptidão para essa coisa, compreendes? Todas as pessoas têm talentos escondidos que até ao final da vida nunca vão descobrir e as pessoas têm de apostar nisso e têm de tentar descobrir esses talentos, que é algo que irão gostar de fazer. Tipo, é sempre também possível forjar talento. Eu por exemplo, eu estava muito perdido há 2 anos atrás. Eu continuo perdido. mas agora acho que já sei, já tracei o meu percurso mais ou menos. E o que eu fiz para combater essa minha incerteza e de saber o que é que eu gosto ou o que não gosto, de me identificar com alguma coisa, o que eu fiz não foi algo que eu alterei, por exemplo, nos meus estudos, foi algo que eu alterei nos meus tempos livres. Eu comecei a absorver muito conteúdo de podcasts, comecei a estar aberto a mais outro tipo de experiências, até me envolvi nisto da associação. E essas coisas, falares com pessoas, absorveres o máximo que puderes de tudo o que existe, experienciares tudo o que Estimula também para outras áreas. estimula para outras áreas e faz-te descobrir outras coisas. Yeah.
E também é bom para ti, no geral, saber mais coisas, é sempre bom saber. Pá, um exemplo é. por exemplo, Knowledge is power. eu estava um bocado receoso, por exemplo, de vir agora ao podcast e até pode ser algo que eu possa vir a gostar, estás a perceber? E possa gostar de fazer e começar a fazer e pronto. E vais a ser um locutor de rádio. Por exemplo. Quem sabe? Olha, é assim, isto tudo começa por sairmos da nossa zona de conforto. Claro. Yeah. Exatamente. E nós, acho que nós aqui, todos os que estão aqui, estamos todos fora da nossa zona de conforto. Estamos aqui no meio do auditório, estamos a falar para um microfone Basicamente é a situação do momento. e eu não gosto muito disto, pessoalmente. Eu estou a gostar, eu acho que estamos a tocar Eu estou a em pontos gostar, pertinentes da eu conversa. estou a gostar, eu se calhar ontem não gostava, mas agora que estou aqui, Pá, por exemplo, eu ontem não queria vir. E Eu hoje? disse simplesmente que ia trabalhar atrás das cortinas e Afinal, vocês iam falar. Pronto, e agora estou aqui, estamos todos bem. E olhando ao que estávamos a falar há pouco, de talentos que. Ou coisas que não Coisas, gostávamos. experiências, Experiências que exato. não conhecíamos, não sabíamos se não gostávamos ou gostávamos. Depois fazíamos, podemos não gostar, podemos gostar, que está a ser o caso, que eu estou a gostar de estar aqui a falar com vocês. vocês acham que, tipo, por exemplo, alguém que é rico tem mais hipóteses de ser bem sucedido? Eu, Só pelo facto de ser rico. Tipo, esse fator isolado. Tenho a oportunidade de ter mais experiência. Exato, eu não diria ter mais hipóteses. Eu acho que tem acesso acho a que mais tem um recursos. empurrãozinho inicial. acho que não estás tem a ver? Porque depois, se empurrão. não tiver mentalidade e for e gastar o dinheiro está. todo em porcarias que não fazem sentido nenhum, não é? Tipo, chega ao final da vida e tem se calhar a vida Mas toda imagina, destruída. tu és não é? pobre, tu queres abrir, tu gostas de falar, gostas de transmitir a tua cena às pessoas, queres abrir, sei lá, uma estação de rádio. Lá Tu és está, é pobre, não mais consegues difícil. fazer Lá isso. está, esse Se só fores rico, empurrãozinho. consegues ter essa experiência. Mas o que eu estava a dizer ao bocado, tu quanto mais tempo investires numa coisa, imagina que uma pessoa que não tenha, que seja pobre, que viva num bairro de lata, que queria criar uma estação de rádio. Se essa pessoa investir todo o seu tempo nisso, eu não estou a responsabilizar de nada. Mas imagina que pronto, essas pessoas provavelmente vão precisar de mais tempo investido nisso, porque têm mais obstáculos e pode têm um vir- ponto de inicial mais difícil. E pode vir a conseguir como pode não vir a conseguir. Que, honestamente, é a maior parte dos casos, acho que é assim que acontece. É simplesmente não conseguem. eu acho que essa situação do rico ter mais possibilidades ou não, isso diferencia muito do tipo de rico, porque Há ricos burros. eu acho que exato, mesmo tendo dinheiro é preciso saber o que fazer com ele, não basta ter dinheiro. Claro que é uma grande ajuda, mas se não houver Mas tem acesso a mais recursos. exato, mas também se não houver a dedicação ao projeto ou ao que se quer fazer, não é o dinheiro que te vai pôr à frente dos outros que andaram a trabalhar para isso. Isso não, acho que não vai haver injustiças a esse nível. É que também há pessoas que querem seguir os sonhos e realmente o fazem, só que fazem no mal. E como eu disse, é preciso termos as coisas muito bem definidas. Por exemplo, imaginem que eu uma vez estou no YouTube e vejo um vídeo sei lá, de tocar flauta. Eu não vou desistir da universidade para tocar flauta porque vi um vídeo uma vez. As pessoas, se eu quiser muito uma coisa e se eu tiver investido nisso e se eu planear bem as minhas ações e eu investir o tempo necessário para o fazer, como eu já disse pai 3 vezes, se eu investir muito tempo nisso, provavelmente eu vou tomar as escolhas certas porque vou pensar realmente imenso nisso. Eu vou passar a maior parte do meu tempo a pensar no meu ofício proporcionalmente ao que eu quiser, à minha vontade. Hoje em dia acho que temos imensos exemplos, principalmente na área de economia e empreendedorismo. Digamos que os grandes empreendedores, não é, nasceram de famílias pobres ou famílias de classe média, digamos assim, não é? E hoje em dia têm sucesso, têm tudo, não é? Mas esse aí, basicamente, eu olho o sucesso deles, por exemplo, a vida fez-los assim, estás a ver? Eles tinham de ganhar algum, estavam mal. Eu acho que foi a cena de Se calhar esse Foi a facto ajudou-os. necessidade que os fez assim. Lá está, Mas se calhar a necessidade ajudou-os a terem mais garra para fazerem... Quando eu disse aquilo de absorver muitas conversas, podcasts e informação, que foi isso que se calhar me motivou a trabalhar mais, nomeadamente na escola, o que motivou essas pessoas foi a necessidade. E foi algo que elas absorveram, foi algo que elas experienciaram, que é a questão da ação-reação. Foi como resposta às necessidades delas.
Tipo, muita gente tem hobbies relacionados tipo, com música, com arte, no geral. Em termos de oportunidades nas artes, acho que é um problema de muita gente, do que eu ouço, de pessoas que seguem esse rumo. Eu acho que nessa área, na área das artes, o que é mais preciso, acima de tudo, é mesmo o talento. Porque acho que, por exemplo, Tens sei de lá, mostrar o que um pintor famoso só se torna famoso porque tem talento. Se ele vai fazer a mesma coisa que todos já fizeram, Não é só por isso. Assim, mesmo eu não é só mesmo talento. não estando dentro da cultura das artes a 100%, do que eu se falar e de colegas meus que estão em artes, sei que acho que a artes é das coisas mais que injustiça mais as pessoas em termos de teres uma recompensa proporcionalmente ao teu talento, porque muitas vezes Não é devidamente não há, apreciado. não há razão, não, E há muita não subjetividade. Exatamente. Não dá para saber um padrão, não há um padrão para seguir para ter sucesso, é simplesmente vai muito com a opinião das pessoas, e isso varia imenso, não dá para controlar. Mas há medidas que também ajudam, nomeadamente de apoios do governo. Por exemplo, na Alemanha, eles estão a promover o conhecimento das pessoas e estão a ajudar imenso nisso, a promover, nomeadamente, muitas coisas, muitas iniciativas artísticas, concertos, e estão a facilitar o acesso a concertos, estão a dar mais oportunidades a artistas, e isso também faz com que as pessoas sejam mais inteligentes, porque estão, como eu já disse outra vez, a absorver mais conteúdo. Claro, e quanto mais áreas, por exemplo, se em Portugal a área das artes e cultura é uma das áreas que está com menos desenvolvimento e que tem menos oportunidades, vai haver mais ou menos uma falha no desenvolvimento do país nessa área, e vai haver pessoas que se calhar gostariam de ir para essa área e até iriam dar grandes artistas e desenvolver o país, se calhar não vão porque sabem que as oportunidades são muito escassas e Aqui- não dá para ter uma base. Por exemplo, do que estávamos a falar da Alemanha e de Portugal, acho que a Alemanha é. Não sei se vocês sabem, mas é factual que eles apostam muito na cultura. E aqui em Portugal nota-se que não há tanto esse investimento, e isso acaba por ter influência nas pessoas, porque desmotiva e faz com que as pessoas emigrem, e também nota-se na personalidade e nos valores da pessoa. Por exemplo, de um português para um alemão, a aposta que a cultura fez na Alemanha faz com que eles sejam melhores pessoas, e faz com Nota-se que... na população, e na mentalidade nota-se na mentalidade da população, claro. Acho que é quanto mais divergente, quanto mais abrangente for as oportunidades que um país tiver, mais capacidades terá a sua população para evoluir. Exato. E mesmo em termos das artes especificamente, se olharmos bem, por exemplo, os humoristas são das pessoas mais geniais que existem. Exato. Eu acho pessoalmente que isso é o caso, porque eles conseguem ter uma perspectiva sobre a realidade que mais ninguém tem. Yeah. E sendo a área das artes, estamos a trabalhar muito a cena da criatividade, que na minha opinião é a ferramenta mais importante que tem para trabalhar ou para fazer um projeto, e a área das artes trabalha muito a criatividade, novos projetos, novas iniciativas, e isso acho que é tudo o que é preciso. E mesmo que tipo, a arte é algo do mundo que é do subjetivo, e depois há as ciências mais objetivas, tipo matemática, por exemplo. Até dá para criar uma ponte para esses dois Sim. mundos. Eu ontem ouvi até o Ricardo Luz Pereira estava a dizer que a matemática, de certa forma, eu acho que ele tinha um professor na universidade, ele conhecia um professor na universidade que dava aulas de matemática ou de álgebra ou qualquer coisa assim. E a forma como ele provava teoremas, provava algumas coisas, era o mesmo processo que é feito para o humor. Ou seja, ele tentava provar que uma coisa ridícula na matemática, uma coisa que parece absurda, completamente absurda, e usando a lógica, uma lógica irrefutável, consegue provar que ela é real. É isso que o humor faz também. O humor leva-nos a pensar no absurdo, mas com uma lógica que realmente é irrefutável. Uhum. Eu acho que a essência do humor é a criatividade, e tu conseguis perceber a mente do que está da outra pessoa. Eu acho que basicamente o humor é
baseia-se É em psicologia. o que é que desperta o sentido do riso noutra pessoa, o que é que Exato. desperta... Que a maior parte das vezes vem do sentido de surpresa, Sim. Exato. Daí vem a Do criatividade absurdo, também. Exato. dos contrários. O humor também é feito por contrários, por opostos. Exato. E, Tem muito isso, yeah. por acaso. Se tu pensares bem, num tipo de humor qualquer, normalmente é isso. A não ser humor físico. Se calhar o humor físico não é bem assim. Ou se calhar até, não sei. Por exemplo, com os palhaços. Não sei se esse tipo de humor se enquadra. Eu aprecio mais o humor onde te baseias mais na tua mente e te perceber o outro e Exato. entrar mais na cabeça dele, não o visual. Mas isso cada um é... Há um pensar fora da Valoriza caixa o quê? muito inerente ao humor, realmente. Yeah. Já que estamos a falar do humor, vamos falar dos limites do humor. Isto é uma coisa que vem sempre à conversa. Vem sempre à conversa aqui. Isto não tem nada a ver com o que nós estamos a falar, mas tem. Vocês acham que há limites no humor? Eu acho que não. Achas que não há limites no humor? Acho que não. Eu acho. Assim, eu acho que há limites, mas imagina, ouvi o Daniel Carapeta falar do... Nem estava a falar dos limites no humor, mas acho que os limites no humor existem pessoalmente pelo artista que está a transmitir o humor. Por exemplo, Daniel Carapeta estava a falar que ele na internet e assim em vídeos até pode falar de piadas de futebol, mas num espetáculo nunca na vida fez uma piada de futebol ou irá fazer, porque é um assunto que as pessoas não conseguem pôr à parte o tipo seu clube religião. de futebol. Exato, é pior que religião. Em Portugal, tu podes fazer piadas de religião num stand-up. Podes fazer piadas de religião num stand-up e não vão levar tão à ofensa ou não te vão mandar abaixo como se fizesses piadas de clubes de futebol, que o pessoal fica logo parcial. Agarra-se logo ao seu clube. Eu acho que há tipo. As pessoas têm o direito de se sentir ofendidas, têm esse direito, mas isso não deve interferir com o trabalho dos outros. Exatamente. Porque, imagina, eu posso ter um tema sensível para mim e uma pessoa faz uma piada sobre isso profissionalmente, ou seja, em stand-up, por exemplo. E eu digo, eu não acho piada a isto porque tive esta situação Mas é pessoal. num contexto de piada. Exato, aquilo não é real, mas eu não me rio porque me faz lembrar outra coisa. Pronto, tenho o direito disso. Tens Mas o direito de não te rir, mas também eu não deves posso respeitar. impingir isso nos outros. Eu não Exato. posso impingir os meus limites nos limites de toda a gente. Sim, mas Exato, quando, tudo é imagina, quando subjetivo. tu começas a ultrapassar, imagina, a tua barreira entre ti e outra pessoa, aí, imagina, na minha opinião, o humor não tem limites, mas há que ser um bocado, há que ter medidas no que dizes, Bom senso? bom senso, mas imagina, tipo, a tua mãe morreu, eu posso fazer piadas sobre Há uma diferença mães entre que humor morreram. como profissão e humor tipo. Que negro? Não, humor como profissão e humor tipo entre amigos, isso. O humor em que tu estás a conversar, tu às vezes fazes. Profissão uma é num piada. contexto, por exemplo, de apresentação, onde tens 50 pessoas na mesma sala e se calhar suma-se sentir ofendida porque, por exemplo, a mãe morreu ou outra situação qualquer, quer dizer. Acho que é um bocadinho. Mas até vamos misturar essas duas coisas. Imagina que eu te conhecia e que tu eras uma figura pública, ou seja, era relevante eu falar sobre ti, porque o público ia saber quem tu eras, no meu espetáculo de stand-up. Tinha-te morrido um familiar, a tua mãe, por exemplo. E eu fazia uma piada sobre a tua mãe morrer. E se eu estou a misturar as duas coisas, o que é que tu achas sobre isso? Bem, eu pessoalmente, se eu fosse a pessoa que a mãe tinha morrido, como é óbvio, acho que não acharia muita piada. Reconhecia que outros achariam, como se calhar eu também estivesse no lugar deles e fosse outro que a mãe morresse, eu acharia piada. Tá a ver? Mas Imagina, fazia sentido para o público, mas eu acho que é uma questão de respeito pessoal. Não é... imagina, o público não se ia sentir ofendido. O público não se devia sentir ofendido, mas a Sabe, porque pessoa... está Mas como eu estava a dizer, profissão. tu podes ser esse público algum dia, compreendes? Sim, mas... Tu podes estar no lugar do outro, Mas como podes estar no lugar do público. imagina que tu, nos bastidores, que supostamente foste o sujeito nessa piada, depois falavas comigo e ficavas ofendido comigo. Eu acho que isso é legítimo. Acho que isso, acho que isso faz Claro que é sentido. legítimo. Agora, se tu... Pá, eu pessoalmente, a minha maneira, às vezes quando estou com colegas, imagina, eu brinco ou faço piada, não sei o quê, se o pessoal não gosta, simplesmente não faço mais, estás a ver? Eu gosto de fazer, imagina, eu gosto de fazer piadas porque anima o pessoal todo, eu não gosto de deixar ninguém chateado com isso. Essa é a minha definição de humor. Eu acho que também cada um Então, tem a sua definição. Consideras que o humor tem limite?
Não, Tem limites. eu acho que o que tu estás a dizer é tipo, basicamente, tu pessoalmente não gostas de fazer um humor que magoa os outros. Tu tentas Sim, mas evitar. eu aceito que outros façam. Exato. É mais isso. Pronto, acho que é isso. Então. Yeah, eu acho que uma das maiores ferramentas do humor é tocar nas minorias e tocar nas injustiças e brincar com isso também. E muita gente fala nisso e tem a função do humor como gozar com essas coisas ou brincar com isso para aliviar também situações que não sejam justas ou coisas do género. Como nós já dissemos, o humor é feito por contrários e gozar com coisas que normalmente não são gozáveis, não são um assunto feliz, é um contrário, por si só. Exato. E eu vou voltar a falar do Ricardo Aruz Pereira quando ele estava a falar sobre este tema. Ele basicamente disse uma coisa muito acertada. Basicamente, a crueldade esteve sempre associada ao humor, mesmo nas coisas supostamente inocentes. Naqueles desenhos animados mais antigos, a personagem comia uma bomba e explodia. Yeah. Os palhaços mandam tartes uns aos outros, mandam pontapés uns aos outros. E se me perguntarem, epá, tu achas piada a bebés mortos? O Ricardo Aruz Pereira disse: é preciso ser um tipo muito especial de psicopata para se achar piada a bebés mortos. Mas aquilo é fingir, assim como comer uma bomba e explodir num desenho animado. Yeah. Aquilo é fingir, aquilo é uma representação, aquilo é stand-up e é arte. Temos de saber separar isso. Concordo. Pronto, vamos voltar ao tema normal, porque eu fiz esta pergunta sobre os limites do humor, porque eu sabia que era controverso, por isso também acho que era interessante. Já nem me lembro o que era. Estamos a falar das artes e da relação tipo, entre seguirmos o que gostamos e isso. Em relação a isso, nós não temos nada a dizer, só temos coisas. Não, a opinião é igual a todos. Em todos. Todos partilhamos a mesma opinião. Em acho relação ao tema inicial, primeiro mesmo. à relação ao tema inicial. Relativamente a seguir aquilo que gostamos. Não exatamente iguais, mas a essência está lá da nossa. Acho que, exato, quando eu tenho uma coisa a dizer, quando o governo investe em coisas da educação, são demasiado objetivos a pensar. Eles, por exemplo, precisamos de formar mais profissionais, vamos investir nas universidades e nos cursos gerais, nos cursos gerais. As artes têm um efeito que é diferente e que também é necessário a uma população desenvolvida, tanto intelectualmente. Eu não sei se é isso que estás a tentar dizer, mas eu acho que se calhar deviam se focar mais no projeto final e na parte de criar oportunidades, não na parte de criar vagas em universidades, porque ninguém vai querer ir para um curso que sabem que não vão conseguir ter trabalho a seguir, mas sim a criar mais abrangência, mais oportunidades, e aí sim as pessoas iam trabalhar em mais áreas, iam evoluir noutras áreas sem ser no que estamos habituados a ver diariamente. Acho que, pronto, em relação a isto temos todos a mesma opinião. Acho que... Olha, a mãe do Daniel já lhe está a ligar. Já lhe está a ligar? Upa, Tem que ir embora. Pronto, depois está. toma. Esta parte também pode ficar. Era para dizer que vou sair agora da escola. Ok, até já, beijinhos. Pronto, o Daniel tem que ir embora. Damos um término então. Olha, volto a relembrar que quem quiser participar no podcast pode contactar-nos em @ae.gfa. Como já disse, podem sugerir os temas, podemos ser nós a sugerir os temas e pronto, participem se quiserem. E até à próxima. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.